Com óculos ou sem óculos? Com óculos, porra. Olha lá, Clark Kent. Tá frio. Um cidadão comum, apresentador do Polêmicas Vazias. Fala, moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área com uma questão... Na putaria, logo é recorde. Caiu logo com 1 minuto de jogo, um jogador expulso. Já caiu. O que caiu dessa vez? Continua aí, cacete. Cara, é impressionante. Mas vamos lá. Botar com Super Bonder. Super Bonder quer patrocinar aqui o Polêmicas Vazias. Pode ser Super Bonder, Loctite, que é muito boa também. Durepox também. Durepox. Se vocês quiserem patrocinar o Polêmicas Vazias, a gente prega essas porras nessas placas aqui, tá ajudando, viu? Então começar de novo, né? Fala, moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área com uma questão que já tá, ó. A gente tá gerando este programa, uma gravidez de 20 meses. Este programa aqui. Qual a maior virada da história? Faz tempo que a galera pede, faz tempo, mas aqui a gente demora, mas a gente atende os pedidos do povo. E antes de qualquer coisa, se inscreva nesta bagaça, toque na notificação automaticamente para receber toda vez aquele lembrete quando tiver vídeo novo de qualquer coisa aqui no nosso canal, você vai ficar sabendo. Seja Polêmicas Vazias, Sabia Não, o VS Ranking, Melhores Momentos, Grandes Narrações e o Diaba 4. Você só vai saber sem ter trabalho se estiver notificado. Aí depois você pode fazer o que você quiser, eu sempre falo, exerça a sua cidadania. Quer comentar? Comente. Não quer fazer nada? Também não faça nada. Quer dar like? Like. Quer dar dislike? Dislike também, que o que importa é o quê? Engajamento, métrica. Então qualquer coisa que você fizer já tá valendo. O que não pode é não fazer nada. Até pode, mas pra gente é uma merda se você não fizer nada. Então vamos lá. Qual a maior virada da história do futebol? Pra deixar claro aqui, a gente precisa algumas questões semânticas, de nomenclatura, porque vamos lá. Lá na Europa as pessoas usam muito o termo o quê? Engasguei. Eles usam o termo o quê? Remontada. E hoje a galera já tá usando por aqui também, né? O pessoal que reclama dos termos novos do futebol, da globalização dos termos, a galera já tá usando remontada aqui. Só que a remontada muitas vezes é aquela recuperação no jogo de volta, né? Tipo, é você se recuperar depois de uma porrada no jogo da ida. Por exemplo, o Barcelona se recuperou em cima do PSG. Foi uma grande remontada. Mas tecnicamente aquele jogo não é uma virada, né? Porque o Barcelona esteve sempre à frente. Lembremos, o Barcelona faz 1-0, faz 2-0. No início do segundo tempo faz 3-0, aí depois toma um gol, faltando 28 minutos pro jogo acabar. E aí o que aquele um gol representa para o Barcelona? Como se o Barcelona tivesse tomado 2, porque aí ele tem que meter mais 3 gols em 28 minutos. E os gols vêm na reta final do jogo. Então assim, tecnicamente falando, aquele jogo não é nenhuma virada. Mas eu entendo que vai entrar na nossa discussão aqui, porque faz parte de uma recuperação. E quando o Barcelona toma um gol ali, automaticamente é como se o PSG estivesse empatando o jogo, né? E aí o Barcelona tivesse que correr atrás de meter mais 3 para conseguir a classificação de alguma forma. Mas o que não dá pra gente colocar aqui é Liverpool e Milan em 2005, que tem uma porrada de gente que bota. Nunca vi uma virada como aquela. É a maior virada da história do futebol. Desculpa, aquele jogo não é virada, nem remontada, ele não é porra nenhuma, ele é um empate. Pois é, o Liverpool ele consegue se recuperar dentro do jogo, ele toma 3-0 muito rapidamente, diga-se passagem, é uma pancadaria atrás da outra e o Liverpool vai pro intervalo totalmente atordoado. Um 3-0 no lombo, onde todo mundo já imaginava, acabou. Só que o Liverpool, no segundo tempo, faz 1, faz 2, faz 3 e leva o jogo pra onde? Pra prorrogação. Então ali não era nenhuma questão de meter os 3 pra se classificar ou pra eliminar o rival, enfim, era se manter no jogo e levar para a prorrogação. Foi exatamente o que aconteceu. O Liverpool fez os 3, levou para a prorrogação, correu altos riscos, inclusive, de perder na prorrogação, mas na prorrogação não aconteceu nada e o jogo foi pros pênaltis. Então, oficialmente, aquele jogo é um empate. Então não é nem virada de Liverpool, não é nem virada de Milan, não é virada de ninguém. O jogo ele é um empate. Então você pode falar que é um dos jogos mais emocionantes, a sua final preferida de Liga dos Campeões, isso aí você pode. O que não dá é tecnicamente falar que é uma virada, porque não é. Também não é uma remontada, porque o time empatou o jogo e o empate também não deu título pro Liverpool. O empate fez com que o Liverpool ganhasse o fôlego de ir pra prorrogação. Mas nem na prorrogação o time ganhou. O Milan também não fez gol. Então foi ganhar nos pênaltis, que para a FIFA representam um empate. Por exemplo, Brasil e Itália na final de 94, historicamente é um jogo que para a estatística é empatado, que é o que está na estatística de Liverpool e Milan. Então, desculpa, é um jogo emocionante. A gente pode fazer um outro Polêmicas Vazias ali sobre a grande final da história da Liga dos Campeões, talvez seja essa, mas não é a maior virada da história do futebol, porque não é virada. Então não tem como a gente discutir uma coisa que não é, né? Ficou claro aí, não?
Claríssimo. Mas seguindo aqui no programa, se a gente fosse abrir o leque para todas as competições, para todos os níveis, não ia ter para ninguém a maior virada da história do futebol, sem dúvida nenhuma seria Arsenal e Reading. Talvez você nunca nem tenha ouvido falar nesse jogo, só a galera mais apaixonada por Premier League e a turma que torce pro Arsenal no Brasil, mas esse jogo é de 2012, na Copa da Liga Inglesa. E não é esse não. Não é esse jogo não, volta tudo aí. Se a gente fosse ampliar o leque pra porra toda, valendo todos os jogos, todas as competições, não há nenhuma dúvida que a maior virada da história do futebol seria Nuneaton Borough contra o Halinsong Town. E aí você pergunta, que diabos de jogo é esse? Foi um jogo, meu chapa, que terminou 9-8 pro Town. Aí você pergunta, mas o que tem de mais nessa virada aí? Que o Town chegou a estar perdendo no jogo por 7-2. Você acredita? Você já tinha ouvido falar nesse jogo? Não. 7-2. É isso que você tá ouvindo aí. O time esteve perdendo por 7-2 e virou o jogo para 9-8. E olha que em determinado momento, quando ele chegou, ele ainda tomou outro gol. E aí foi virar já nos acréscimos. A ordem dos gols é a seguinte. O time toma 1-0, o Town. Depois empata em 1-1. Aí ele toma 2-1. Depois 3-1. 4-1. 5-1. Aí ele faz 5-2. No comecinho do segundo tempo, o jogo tá 5-2. Aí beleza, ainda dá, né? Aí, meu amigo, o negócio desgarra. Aí você toma 6-2, 7-2. E aí o placar está 7-2 para o Nuneaton Borough, faltando 33 minutos para acabar o jogo. É isso, o cenário é este. Só que aí o negócio começa 7-3, 7-4, 7-5, 7-6. Aí tu pensa, vou chegar, né? Aí os caras fazem 8-6. Putz, aí acabou. Só que é 8-6, faltando 7 minutos para acabar o jogo. Está 8-6. Depois de eu ter subido o Everest para chegar nos caras. Quando eu tô perto, 8-6. E faltam 7 minutos para acabar o jogo. Aí meu time faz 8-7. Aí eu empato 8-8. Já nos acréscimos, 47. Aí eu viro o jogo aos 51 minutos do segundo tempo. O Juizão também queria dar uma moral pro time. E o juiz, ó, tá se divertindo, o negócio vai acontecendo aí. No final das contas, isso é pra ser a maior virada da história do futebol, não tenho nenhuma dúvida. O problema é que isso aqui é a FA Youth League, ou seja, é a FA Sub-18 lá na Inglaterra. Não dá pra gente considerar. Infelizmente, eu falei tudo isso aqui para invalidar esta virada do ponto de vista deste programa, que a gente vai falar só do futebol profissional, masculino e no altíssimo patamar. Então, desculpa esta virada épica que vai ficar no caminho. Porque se a gente for abrir o leque aqui, aí vai entrar jogo olímpico, jogo da base, sub-15, o diaba 4, aí desgarra, né? A gente tem que manter a coerência aqui no Polêmicas Vazias, então esta virada não valeu para a gente. Outro jogo muito foda vem da Inglaterra, Arsenal e Reading. Aí você pensa, caramba, que jogo é esse? Talvez você nem lembre. Copa da Liga 2012. E o Arsenal mete o quê? 7-5 no Reading. Eles chegam a estar perdendo por 4-0. Uma baita virada, né? Caramba, o Arsenal tava perdendo por 4-0, empatou em 4-4, aí levou pra prorrogação, começa uma trocação na prorrogação, o Arsenal faz 7-5 no final das contas, é uma baita de uma virada. Podia ser uma das maiores da história, só que como é que é uma das maiores da história se você nunca nem tinha ouvido falar, provavelmente? Porque é um jogo escondido, tava lá antes das quartas de final da Copa da Liga, o Arsenal com time reserva, jogando com o Reading, há uma grande diferença técnica aí. Então assim, beleza, é uma grande virada, mas não há repercussão mundial, é uma competição em que o nível das equipes, em alguns momentos, você vai ter muita diferença, muita distância. Então assim, o Arsenal foi correr atrás de uma cagada que ele cometeu dentro do próprio jogo. Então, desculpa, é uma grande virada, mas na hora que a gente vai colocar na sala das grandes viradas da história, nas maiores, você tem que ter um negócio que seja equiparado, que seja muito difícil de fazer. Era muito difícil pro Reading meter 4 e também foi ridículo pro Reading depois ceder isso e entregar 4 gols, né, pro Arsenal. E aí o jogo ficou, ele se dilui na história, né? Porque ele fica lá atrás, é igual o Barcelona Atlético de Madrid também, na Copa do Rei. O Barcelona vai correr atrás do placar, chegar a estar perdendo por 3-0. Só que o jogo simbolicamente, ele não é maior, por exemplo, na história do Barcelona, nem que a remontada lá dos 6-1 em cima do PSG, que tecnicamente, como a gente já falou aqui, não é uma virada, porque o Barcelona não tem que virar o jogo, né? Ele tá o tempo todo ganhando o jogo. Outro jogo que tem uma diferença técnica muito grande, mas que é uma virada importante, é Portugal e Coreia do Norte, Copa do Mundo de 66, uma das grandes viradas da história de uma Copa do Mundo, porque a Coreia vinha até de uma preparação importante ali para a Copa do Mundo, mas Portugal ainda não era Portugal, como a gente fala hoje, né? Aquele jogo ajudou muito Portugal a criar a sua mística, inclusive ao Eusébio criar a sua mística, porque Portugal vai buscar um 3-0 da Coreia do Norte numa Copa do Mundo. Inclusive o Eusébio mete 3 gols no jogo. No final do jogo é 5-3 nas quartas de final da Copa do Mundo. Portugal depois morreria na semifinal, mas de qualquer forma foi uma grande campanha. Esse é um grande jogo. Como também é um grande jogo, Alemanha e Hungria na final de 54. Só que assim, o que a Alemanha precisou fazer não foi um trabalho hercúleo de buscar muitos gols. Ela só teve que correr atrás de um grande time, um dos maiores da história, que tinha metido 8 gols
na Alemanha na fase de grupos. Aí chega na final, a Alemanha corre atrás, começa perdendo por 2-0, você pensa, acabou a final. E a Alemanha faz 1, 2, 3, vira pra cima da Hungria e é campeã do mundo. É talvez a grande virada na história de uma Copa do Mundo, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Só que você olha hoje, né, pô, é a Alemanha, a Hungria depois não se repetiu mais, enfim, tem 500 situações, mas era o grande time da Hungria e tem várias suspeitas de que a Alemanha não estava pura no jogo, né, mas isso são investigações e são teorias que se tem até hoje por conta da ligação da seleção, enfim, com tudo que era exigido ali de ciência em torno do time da Alemanha e tal. Tem várias questões aí pra cima deste jogo. Porém, tem gente que fez trabalho mais difícil, bem mais difícil. Voltando ao próprio Barcelona, se a gente for colocar na casa das remontadas, por que eu não considero a do Barcelona a grande virada ou a grande remontada, mesmo que a gente faça adaptações de termo? Porque o Barcelona enfrentava um PSG em que claramente o Barcelona era melhor. O PSG não tinha nenhuma grande estrela individual pós-Ibra, né? Ainda estava naquela fase de transição, beleza, você vai diluir ali com outros jogadores, né? Com Di Maria, com Cavani, tal, mas ainda não tinha um Mbappé, não tinha o Neymar, já não tinha o Ibra que tinha ido embora, então assim, não tinha um dono da equipe, certo? O 4-0 no primeiro jogo já tinha sido surpreendente porque nada funcionou pro Barcelona. Aí chega o jogo da volta, o Barcelona já sabe o que tem que fazer e faz parte disso no primeiro tempo, metendo 2-0, logo no início do segundo tempo fazendo o 3-0. Aí é beleza, vem o gol do Cavani e aí você tem ali 28 minutos para meter 3 gols. Só que você tem 28 minutos para meter 3 gols, sendo o Barcelona tendo um dos grandes ataques da história do futebol, com Messi, Neymar e Suárez. Então assim, muita gente tinha a esperança porque era o Barcelona era capaz daquilo, tanto que naquele mês o Barcelona deu algumas goleadas, não foi uma, não foram duas, não foram 3 vezes na temporada, que o Messi meteu 2, que o Neymar meteu 3, que o Suárez meteu 1, que eles golearam gente. Então assim, quando o time acionava o seu melhor modo, era possível ver o Barcelona fazendo grandes atuações e todo mundo sabia que era possível o Barcelona fazer 4, fazer 5 no PSG, era possível. Então assim, surpreendeu não pelo time, mas pela forma com o gol vindo nos acréscimos, o Messi não fazendo um grande jogo e com o Neymar colocando a partida no bolso no segundo tempo. Mas falar que não era esperado, que foi uma grande surpresa porque aquele time não era capaz daquilo, não é verdade. Então se a gente for pegar, a própria Champions apresentou na temporada 18 e 19 remontadas, recuperações tão grandiosas quanto ou talvez até maiores. Por exemplo, o próprio Liverpool em cima do Barcelona. A gente viu o Tottenham aprontar pra cima do Ajax. A gente viu o PSG tomando do United. Então assim, essa história dos 2 jogos permite remontadas, porque quando você toma no primeiro jogo, você já vai pro segundo sabendo o que tem que fazer. Você tem o trabalho mental de se preparar para aquele jogo, de estudar e tentar bolar estratégias para aquela missão de meter 2, 3, 4 gols num adversário. Então quando você tem 2 pernas, um jogo de ida e um jogo da volta, essas remontadas são mais fáceis. Tanto que a Champions apresenta várias. Agora, quantas dessas viradas históricas você tem, por exemplo, em Copa do Mundo, em um jogo único? É muito mais difícil, porque dentro do jogo, você se reinventar dentro do jogo é muito mais complicado. Você não tem tempo de planejar, você não tem tempo de estudar as fraquezas do adversário, você tem que absorver o golpe de tomar 2, 3, 4 gols e correr atrás daquela virada. Então os mecanismos mentais de um único jogo, eles são bem diferentes de um jogo de ida e volta. Tanto que na Champions, na Libertadores, em jogos de ida e volta, você tem várias remontadas e reviravoltas dessas aí. Só nessa Champions 18 e 19 eu citei 3. Se você for pegar recentemente, você vai ter outras várias. Agora, em final ou em jogo único, dentro de um jogo só a virada, ela é muito mais difícil, ela é muito mais complicada, ela é um trabalho muito mais raro até. Portanto, a grande virada da história está por aqui, na Sul-Americana, e é Palmeiras e Vasco. Vasco e Palmeiras na final da Mercosul de 2000, e eu explico por quê, antes que você vá embora do vídeo. Por exemplo, vai ter gente reclamando aí, pô, por que não é Flamengo e Santos? Santos e Flamengo lá na Vila Belmiro 2011. Ali é um grande jogo, mas não sei se é uma grande virada. Primeiro que assim, o jogo valia o quê exatamente? Era a 12ª rodada do Brasileiro. Então assim, você tinha uma reunião de vários craques em campo, como por exemplo, Neymar de um lado, Ronaldinho Gaúcho do outro. O Flamengo chega a tomar 3-0, mas empata ainda no primeiro tempo. Aí é verdade, depois toma 4-3, aí vai correr atrás, né? Do 4-4, do 5-4. É um grande jogo, mas falar assim que foi uma grande virada, ela é uma virada porque enfim o time chegou a estar perdendo por 3-0, ok. Só que você tem 2 protagonistas no jogo, tanto o Santos quanto o Flamengo. Quando você fala desse jogo, você não fala só do Flamengo, você fala do Flamengo e do Santos, que proporcionaram como um todo um grande espetáculo, assim como aconteceu em Fluminense e Grêmio mais recentemente. E aí você tem muito demérito, por exemplo, do adversário, muita gente metendo pau no Grêmio, que permitiu que o Fluminense virasse, que não era esperado e tal, mas é um jogo que fica diluído, porque é dentro de um campeonato de pontos corridos. Então isso perde um pouco do
peso do que é esta virada. A virada por si só, ela é absurda, a do Fluminense. Ela também é enorme, a do Flamengo. Só que o Flamengo tinha peças, né? Tinha ferramentas para fazer aquela virada. O Fluminense menos, mas tinha um grande trabalho do Fernando Diniz. Então assim, a gente pode fazer algumas menções a viradas aqui no futebol brasileiro? Pode. Só que Palmeiras e Vasco e Palmeiras, primeiro que é numa final, é numa finalíssima, porque lembremos, a Copa Sul-Americana de 2000 tinha um regulamento bizarro. Falei sul-americano. A Copa Mercosul de 2000 tinha um regulamento bizarro de 3 jogos na final. Era melhor de 4 pontos. Quem chegasse a 4 pontos primeiro, levava o título. Então o Vasco ganhou o primeiro jogo, jogava pelo empate no segundo jogo. Só que ele perde o segundo jogo. E aí o regulamento ainda falava, o terceiro jogo é repetido na casa do segundo jogo. Então o Palmeiras é beneficiado porque jogou 2 jogos da final em casa. E aí não tinha mais vantagem. Empate ia pra pênalti e o Palmeiras faz o quê? 3-0 em cima do Vasco. 3-0, assim, fácil. Só que diferentemente de outros cenários aqui, quando você esbufeteia o seu adversário com 10 minutos tá 3-0. Não foi o caso. O jogo vinha tendo trocação, tava ok. O Palmeiras mete o 3-0 nos acréscimos do primeiro tempo. E é muito broxante, porque assim, já tava 2 e o Vasco tentando, e vai. Aí quando tá acabando, tipo, você torce pra acabar, pra arrumar o 2-0 no intervalo. Tu toma o terceiro, é um negócio que assim, tu vai pro vestiário pra não tomar mais, né? Falar, acabou, não tem mais jeito, a gente não vai mais tomar nada. E aí tem um contexto que aumenta ainda mais o gigantismo desse jogo e dessa virada. O Vasco vinha de um vice-campeonato carioca para o Flamengo, que já é doloroso. E em 2001 pioraria, né? Porque perderia o tri para o Flamengo com o gol do Pet. Mas ok, já tinha o vice em 2000. Em 2000, no início do ano, teve o vice do Mundial de Clubes, em casa, no Maracanã, para o Corinthians. E no mesmo mês, lá atrás, no começo do ano, tem o vice do Rio-São Paulo para o Palmeiras. Então era uma geração, era um time que vinha machucado de algumas derrotas e era um time muito capaz. Tanto que, à época, em dezembro de 2000, o time estava decidindo o Campeonato Brasileiro, estava afunilando o Campeonato Brasileiro, inclusive decidiu aquele brasileiro com o São Caetano. O primeiro jogo da final ainda foi em 2000 e o segundo jogo da final foi só em 2001, com toda a confusão que teve em São Januário. O jogo é definido só no Maracanã no dia 18 de janeiro de 2001. Então era um Vasco que vinha se acostumando a decidir, mas vinha perdendo campeonatos importantes. O Carioca, o Rio-São Paulo e o Mundial. Então você imagina pro torcedor do Vasco tá perdendo de novo uma final daquela. A torcida do Palmeiras já tava cantando campeão, campeão, campeão. O Palmeiras que era o grande time da Mercosul até então. Porque lembremos, o Mercosul tava na terceira edição. O Palmeiras tinha chegado em todas as finais. Ele era o grande clube da competição. E o Vasco estava tomando na casa do adversário por 3-0. E aí você pensa, ah não, mas o Vasco empatou logo, o Vasco se recuperou logo. Não é verdade. O Vasco só vai fazer o primeiro gol aos 14 minutos do segundo tempo. E aí começa a recuperação devagarzinho. Faz o 3-2 aos 23 e só vai empatar o jogo aos 41 minutos do segundo tempo. Só que detalhe, nesse intervalo, até conseguir um empate, o Vasco ainda perde o Júnior Baiano expulso. Ou seja, essa virada acontece na casa do adversário, você tendo tomado um 3-0, você tendo os traumas de alguns vice-campeonatos no mesmo ano e com um jogador a menos. E eu vou buscar o 3-3, que levava para os pênaltis. Não satisfeito, o Vasco faz o 4-3 já nos acréscimos, aos 48 do segundo tempo. Ou seja, basicamente o último lance do jogo é o que dá o título da Mercosul para o Vasco. Portanto, uma virada improvável, quase milagrosa, histórica e gigantesca por tudo o que envolveu. E aí põe opiniões, por gentileza. E aí é importante contextualizar, porque tem gente que vai falar, ah, mas a Mercosul não valia nada. E tem gente que fala isso até hoje. E aí desconhece totalmente o contexto da criação da Mercosul. A Mercosul nasce em vários interesses comerciais, é verdade. E ela nasce grande, mesmo que a primeira edição tenha sido olhada ali meio torta para os convidados. Só que a Mercosul era a nata da América do Sul e só tinha time grande, ou a maioria era time enorme. Para você ter uma ideia, a terceira edição da Mercosul, ela tinha 6 clubes da Argentina. Entre esses clubes, Boca, River e Independiente. Disparado os mais vencedores. Tinha Rosário Central, São Lourenço e Vélez. O Vélez, inclusive, que já tinha vencido uma edição de Libertadores. O Brasil tinha 7 participantes. Só gente grande. Atlético Mineiro, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Vasco. O Chile tinha 3. Colo-Colo, Universidade de Chile e Universidade Católica. Os 3 maiores do país. O Paraguai tinha 2. Cerro e Olímpia, também 2 enormes. E o Uruguai veio com Peñarol e Nacional, também os maiores. Isso sem contar que a Mercosul dava de premiação, o campeão ganhava ao todo 4 milhões e 600 mil dólares. Isso representava mais de 5 vezes o prêmio da Libertadores, que à época pagava ao campeão, com todo o caminho, 800 mil dólares. Era muita coisa. Então você tinha grife, competitividade e muita grana envolvida. Essa história de falar que a Mercosul não valia é desconhecimento do que representou a Copa Mercosul. É óbvio que, de novo, a primeira edição foi aquela assim da galera, vamos ver o que é isso aqui. Mas depois não. Todo mundo entrava sabendo
valendo o que valia, e valia muito. Tanto que o Vasco vai com força máxima aí, afunilando o campeonato com o brasileiro. Ele não tirou o pé em momento nenhum, nem da Mercosul, nem do Campeonato Brasileiro. E, inclusive, já que tá no assunto, a nossa dica cultural tá aqui, ó. A Virada do Século, o livro escrito pelo Camilo Sepúlveda e publicado pela editora Multifoco, você consegue achar aí na internet, em sebo, enfim, é mole e vale a pena, é um mergulho nesse jogo. É óbvio que o livro é mais feito para vascaíno, mas é muito legal para quem gosta de ter os registros, de entender as histórias, contextualizar, fala de outras viradas também. A Virada do Século, tá aí o livro do Camilo Sepúlveda. E a nossa polêmica aleatória, hein? Muita gente já pediu aqui algumas vezes, Instagram ou Facebook. Bem, vamos lá, o Instagram hoje está em alta, né? Permite stories, revolucionou, né? Na verdade, deu uma chupinzada lá no Snapchat, mas é muito visual, né? Então, assim, é muita foto, você pode botar o texto, teve espaço para questão comercial, acho que nunca uma rede social rendeu tanta grana para as pessoas físicas, né? A galera consegue fazer parceria, consegue fazer não sei o que, virou um grande mistura de publicidade, agora tem o IGTV, então, assim, tem muita ferramenta. Hoje, eu diria que é o Instagram, porém, o que o Facebook fez em revolução de rede social, assim, ele pegou o que já existia, misturou Messenger com o Orkut, com o ICQ, com os scripts que tinha antigamente, eu acho que você nem conhece, The Seven Deadly Sins, por exemplo, era um grande script, tinha os canais, então assim, o Facebook juntou tudo e foi a primeira rede social talvez a unir o mundo inteiro, né? Inventou o feed, inventou e revolucionou várias paradas, então assim, hoje a moda é um Instagram, mas o Facebook tá aí há muito tempo, pode estar sofrendo com as suas crises, mas está se reinventando, inclusive com transmissão de eventos e outras paradas, portanto, nessa briga, hoje eu ainda olho mais o Instagram, mas eu não vou ignorar a história, né? A marca, o peso, o que representa. Lá atrás, quando a gente for estudar a história das redes sociais, o Facebook estará num patamar acima do Instagram. Então é isso, polêmicas vazias chegando ao fim, deixe sugestão de tema lá embaixo, sempre importante, se inscreva nesta bagaça aqui, toque na notificação, dê like, dê dislike, faça o que você quiser. O importante é estar sempre dando aquela movimentada marota, não é? Agora tem 2 chefes aqui dentro da sala. Valeu, acabou. Ué, não obedece nem. Mas sou rebelde, é o Neymar, né, do YouTube.